engenheiro e também é um dos pré-candidatos a prefeito de Itagi. Então, nesse exato momento, nós recebemos aqui na bancada da São José FM, programa de notícia, o Júnior, né? Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Muruca. Boa tarde, ouvintes aí da São José FM. A todos de Itagi, agradeço aqui pela audiência de todos vocês. Júnior, me conta um pouco da sua história, da sua história. Depois a gente vai entrar no ramo da política. Olha, Muruca, como todo mundo me conhece aqui em Itagi, me conhece como Juninho Bastos, filho do saudoso Elcio Bastos e da professora Linda. Comerciante, meu pai, minha mãe é uma professora que tem mais de 35 anos no ensino da nossa cidade e de uma família muito grande, tanto família por parte de pai, que é a família Bastos, e como a família por parte de mãe, que é a família Gomes e a família Maciel. Então a gente, nascido e criado em Itagi, foi embora para Itagi para estudar, para poder trabalhar. Com uns 20 anos que eu fui embora, em 2020 voltei para a cidade e hoje a gente tem os comércios, a gente tem propriedades rurais, casado com a doutora Pamela, que a gente também tem uma clínica odontológica aqui em Itagi, e faço parte dessa história, né? Itagi hoje é a minha paixão, porque é a pessoa que é nascida, criada em Itagi, vai embora, tem as oportunidades e volta para a cidade para poder fazer um investimento na cidade e poder usar a cidade para poder criar seus filhos, é porque realmente tem um amor pela cidade. Júnior, nós sabemos que todo mundo tem um sonho na vida, né? Algo lhe levou para você sonhar para ser um pré-candidato a prefeito de Itagi. Conta um pouco esse sonho. Moroca, para falar a verdade, ser candidato, ser prefeito, não era meu projeto de vida. Nunca foi meu projeto de vida, para ser sincero. E como foi que surgiu? Pelo grau de parentesco que a gente tem na cidade, pela postura que a gente vem adotando, pela forma que a gente vem conduzindo a nossa vida pessoal, a nossa vida empresarial. Aí as pessoas começaram a pedir. E aí com aquele pedido de uma pessoa, de outra, às vezes até dos próprios familiares, rapaz, por que você não entra na política? E aí eu tinha uma coisa comigo, o seguinte, rapaz, política não dá para mim, eu não preciso de política. E aí um certo dia eu conversando com um amigo meu em Salvador, não entende nada de política, aí eu conversando com ele, rapaz, eu tive em Itagi, no São João, e vi que sua popularidade lá é muito grande. Ele foi na feira comigo comprar uma carne do sol, que ele é apaixonado pela carne do sol de Itagi. Aí ele falou, por que você não sai candidato? Eu falei assim, Alan, o nome dele é Alan. Eu falei, rapaz, eu não preciso de política. Aí ele falou assim, Júnior, mas a política é para quem não precisa dela. Você tem uma coisa que você tem um amor e o carinho pelas pessoas. Que ele já sabe de alguns projetos sociais que eu e Pama sempre fizemos aqui na cidade. Agora nunca anunciamos porque a gente fazia coisas social, coisa do nosso coração. Um projeto criado até por ela, pela minha esposa, a doutora Pamela. E falou, rapaz, se você já tem esse engajamento, se você já tem esse carinho pela cidade, é aquilo que ele fala, a política é para quem não precisa dela. Se jogue. Aí eu falei, rapaz, as pessoas até procuram, e aí foi o que eu fiz. Eu falei, ó, vou fazer o seguinte, eu vou entregar na mão de Deus. E ele vai me dar os sinais. Conversei com o Pamela, falando assim, Júnior, o seu projeto é o meu projeto, porque lá em casa é assim. Se o projeto é dela, eu abraço o projeto, se o projeto não é meu, da mesma forma, ela abraça. Então, somos uma única carne, né? Quando a gente casa, a gente se torna uma única carne. E aí entreguei na mão de Deus e as coisas começaram a sinalizar. As pessoas começaram a procurar. E aí foram fazendo umas conjunturas. Pessoal, pai, você vai, você é jovem, você... Aí a gente, quando passa a ter uma convivência empresarial, quando a gente tem uma visão de um contexto geral, de poder abençoar as pessoas, porque assim, a gente já abençoava, mas a gente não conseguia abençoar de uma forma grande, né? Porque a gente abençoava com nossos próprios recursos. Mas quando você enxerga que você pode abençoar uma população por inteira, aí que veio aquela ideia, falou assim, não, se for da vontade de Deus, principalmente da população, eu estou disponível. Foi daí que começou a surgir esse desejo, né, e essa vontade, porque se for da permissão de Deus e do povo, eu estou colocando meu nome à disposição. A gente sabe que na política nada é fácil, né? A gente tem que abrir mão de muitas coisas, principalmente pessoal, abrir mão também de algumas coisas juntamente com a família, porque nada é fácil para poder buscar. Nesse contexto da política, assim, dentro do grupo, a divergência, porque você vai ser candidato, pré-candidato ao lado do prefeito, não é isso?
do grupo do prefeito ou não? Hoje eu sou do grupo do prefeito. Hoje não, na verdade eu sempre fui do grupo do prefeito. Minha mãe já foi candidata a vice-prefeita, foi indicada na época por Dr. Olival. Meus pais sempre o apoiaram, então eu sempre fiz parte do grupo. Eu nunca me enxerguei fora do grupo de Dr. Olival, nunca me enxerguei fora do grupo do prefeito. Então, com certeza, eu busco o apoio do grupo, né? Busco o apoio de Dr. Olival, busco o apoio da família e busco o apoio do grupo no qual eu sempre fiz parte. A gente sabe que o grupo do Dr. Olival tem muitos nomes que diz que são pré-candidatos. Inclusive, uma pesquisa no último sábado, teve uma pesquisa aí se eu não me engano, do Instituto da Século, né? Pesquisando, procurando saber o melhor nome. Eu agora não sei quem foi que mandou fazer essa pesquisa, eu sei que teve uma pesquisa. A depender, o prefeito Dr. Olival, inclusive ontem, no sábado, fez uma inauguração entregando um novo hospital para o povo e disse que ele não tinha candidato ainda, que o candidato quem vai escolher é o povo. Qualquer um que seja dentro do grupo, o Júnior, se não for agraciado pelo nome, tá seguro, tá dentro do grupo. Sim, a gente hoje é muito importante saber que o grupo tem mais de um nome. Porque seria preocupante se o grupo tivesse apenas um nome. Então, como um grupo é um grupo grande, composto por várias lideranças, é natural que se tenha vários nomes. E o que eu aplico hoje na política é a nova política. Tem vários nomes no grupo. Você vai desconstruir algum nome desse para você construir? Não vou desconstruir. Porque se eu posso estar desconstruindo um nome, que amanhã eu posso estar no mesmo palanque dessa pessoa. Então é saudável, é importante e assim, para o grupo principalmente, dá até uma segurança quando você vê mais de um nome. Imagine se tivesse apenas um nome, muitas águas vão rolar daqui para lá e daqui para lá esse nome começasse a desidratar. Como é que seria para você colocar um outro nome no lugar? Então quando você tem 2, 3 outros nomes, isso é importante e dá uma segurança para a manutenção de governo, né? E aproveitando a oportunidade que você falou, quero parabenizar aqui a Dr. Olival pela inauguração do hospital, que ficou um hospital de excelência. E pelo tamanho do nosso município, eu posso te dizer que aquele hospital é um hospital até regional. Ele tem uma estrutura para ser um hospital regional. Então são essas atitudes, são esses feitos que motivam para que a gente participe da política. Porque assim, olha, o sonho do Dr. Olival sempre não foi de cuidar do povo de Itagi. Olha o que acontece, ele vem fazendo, vem construindo. Então quero aqui deixar meus parabéns, porque realmente o hospital ficou muito bonito. E uma estrutura, eu acho que nem Piauí tem um hospital numa estrutura daquela. Júnior, pré-candidato, né? Pré-candidato a prefeito de Itagi. Me fala o seguinte, da nova política, como é que você vê a política de âmbito municipal, estadual e federal? Olha, a política municipal hoje ela deve ser feita principalmente pelas pessoas que têm um compromisso com a comunidade. Não adianta hoje você querer fazer a política pensando apenas nos seus objetivos pessoais, porque aquilo que você falou, você precisa se doar, você precisa se abdicar do seu tempo, às vezes da sua família, para você poder estar se doando e se dedicando para a família. E eu acho muito permitivo, porque assim, se Deus te dá a oportunidade de você poder liderar algumas pessoas, e está com quase 15 mil pessoas, então você tem que se abdicar 4 anos, 8 anos, não sei o que é que o povo vai querer, para que você faça bênçãos. Porque assim, quando você abençoa, você é abençoado, certo? Então acho que respondendo, a política municipal, ela deve estar voltada principalmente pelo contexto e a situação da cidade, né? Quando se fala do política estadual, já é uma política em grande escala, como já se passou. Eu acredito o seguinte, não adianta hoje a gente ter defendido um grupo político e esse grupo político não está na gestão e a cidade não ser abençoada. Da mesma forma com a gestão federal. Eu acho que os recursos eles devem ser distribuídos tanto pelo governo federal como o governo estadual. O município ele tem que estar aberto para poder receber, independente da sigla e de qual posição você tenha tomado na política anterior.
Então, a política anterior é assim, até a data da eleição, né? Terminou a eleição e agora todo mundo se une para poder buscar coisas boas para o município. Com certeza, porque assim, quem ganha é o município, quem ganha são as pessoas, são os munícipes da cidade. Como também quem perde são as pessoas. Não adianta hoje você ter sua ideologia pessoal e você ficar brigando porque você não gosta do grupo A e do grupo B. Eu sou um exemplo. Júnior sempre teve o seu lado político, como eu falei, sempre fui do grupo de Dr. Olival, mas eu me dou bem com todo mundo, porque a gente tem que respeitar, né? Como tem, nem Jesus agradou a todo mundo, então você tem que respeitar a decisão de todo mundo. É por isso que eu falo, a nova política é uma política de ideias, é uma política de você mostrar seus projetos, é uma política de você construir, não uma política de desconstrução de imagem. Porque quando você está desconstruindo uma imagem, se uma pessoa quiser desconstruir uma imagem de Júnior, apesar que é difícil conseguir, mas ela não está desconstruindo a imagem só de Júnior, ela está desconstruindo a imagem de Júnior e de uma grande família. E que amanhã pode estar todo mundo junto. Itagi é muito mais do que um exemplo. As pessoas que andaram desconstruindo a imagem um do outro, hoje praticamente estão todo mundo no mesmo grupo. Então a nova política é o quê? Mostre seus ideais, mostre suas qualidades, mostre os seus objetivos, melhor do que você está mostrando ou até inventando fake news com o nome do outro. Essa política, Muruca, ela não funciona mais. Hoje a pessoa ela pode estar 60 dias na zona rural, mas ela está informada. Tem o seu rádio aqui, né, a FM São José, que é um canal de comunicação, tem o WhatsApp, tem Instagram, tem Facebook. Então hoje a pessoa ela pode estar onde for, ela tem a informação. Não adianta hoje você querer plantar nada contra a imagem de uma pessoa, que a própria população ela sabe quem são as pessoas. A pessoa hoje vai querer plantar alguma coisa sobre Juninho, mas a pessoa sabe da trajetória de Juninho, sabe da minha trajetória, sabe da trajetória da minha família. Quem não conheceu Elcio Bastos aqui em Itagi? Quem não conheceu a professora Linda? Então o momento agora é de construir. Mostre seus ideais. As pessoas hoje ela não quer mais ouvir falar mal ou qualquer outra coisa, não. Ela quer ouvir o que a pessoa tem para abençoar, o que ela tem para proporcionar para a comunidade. Deixa eu aqui falar aqui que estão presentes também aqui, além de Oséias, né, que está filmando, fazendo tudo também, o professor Ricardo, né, o professor Ricardo também está aqui presente. E me fala um pouco dos apoios que você está tendo. Olha, aqui o professor Ricardo é um apoiador aqui muito grande, tem os objetivos e os ideais muito parecidos com o meu, sou muito grato pelo apoio que ele vem dando, é uma peça hoje fundamental nessa pré-candidatura e são das pessoas hoje que incentiva cada dia mais que a gente continue, né? Porque tem ideais, o ideal de Ricardo é muito próximo do meu, que é voltado para a família, né? Voltado para a continuidade das coisas que estão dando certo. Tem a vereadora Paula, tem o vereador Ismael, tem várias outras lideranças que agora a gente também não pode estar expondo porque é momento de construção, né? Mas hoje tem a minha família que eu agradeço muito, que estão sempre colada comigo, porque a primeira base é a família. Se você não tem a família do seu lado, você não adianta construir mais nada. Então hoje a gente tem várias lideranças, as pessoas hoje, Muruca, logo no início que eu aceitei a querer ser um pré-candidato, eu estava indo atrás das pessoas para poder, vamos tomar um café hoje. Eu ia perguntar qual a aceitação das pessoas, me procura, falar, Júnior, eu estou com você, Júnior, pode contar com o meu apoio. As pessoas hoje procuram muito, graças a Deus. Júnior, preciso conversar com você, tomar um café, vai lá na minha casa. Aí quando chega lá, expõe as suas dificuldades. Fala assim, rapaz, eu lhe acompanho muito. Domingo mesmo, eu vim aqui em Itagi, antes de ir para a igreja, eu encontrei com um rapaz e falou assim, olha, conte comigo, você não me falou nada ainda não, mas pode contar comigo, porque hoje eu vejo você como um exemplo de pessoa, como um exemplo de cidadão, porque você poderia muito bem, eu acho que ele escutou isso até no próprio podcast que eu fiz, que Marcos Aurélio falou assim, rapaz, você poderia estar investindo em qualquer outro lugar. Aí ele falou assim, mas você está investindo em Itagi. Eu falei, rapaz, Itagi precisa e as pessoas merecem do que é bom. Então ele falou assim, você é um exemplo de ser seguido, porque você está investindo em outro lugar. Em vez de você estar se dedicando, morando em outro lugar, você veio para a cidade de Natal. Então, além disso, eu vejo a forma que você conduz a sua família, você com sua esposa, com seus filhos. Então, Itagi precisa de alguém dessa forma. Alguém que seja olhado como exemplo.
porque um gestor de um município ele é visto como exemplo, né? O doutor Levaldo é um homem de bem, um médico bem-sucedido, que sempre amou a cidade, constituiu sua família e veio para a cidade também fazer o quê? Fazer a história e dar continuidade de um governo que o pai dele tinha feito. Aproveitar e deixar um alô aqui para o Marcos Oliver, grande figura, né? Grande Sim. analista, Oliver, assistir seu podcast com ele também, parabéns. E quero dizer também para você, dentro do grupo de Dr. Olival, fala assim, dentro do grupo de Dr. Olival, que é a liderança maior, né? Claro. Tem vários nomes que dizem ser pré-candidato a prefeito dentro do grupo. Isso é sinal que a gestão está boa, porque se estivesse ruim, ninguém queria ser candidato, né? Era pré-candidato, não é isso? Exatamente. Doutor Levando fazendo a gestão aí há 6 anos e meio, né? Completando. Eu enxergo a gestão dele como uma boa gestão. Seria muito hipócrita da minha parte dizer que a gestão do Doutor Levando é uma gestão boa. Você olha agora as estradas mesmo que o Doutor Levando está fazendo, né? As inaugurações que vem tendo, a atenção que ele vem tendo com a saúde, a atenção que agora está tendo com o esporte, e precisa dar continuidade. Precisa ter alguém que tenha capacidade para dar continuidade. Alguém que tenha um olhar de administração, um olhar de administrador, de empreendedor. Porque não adianta o doutor Leval ficar 8 anos se dedicando, como ele se dedicou a vida inteira, e aí entrar uma pessoa que não vai dar continuidade no trabalho que ele vem fazendo. Pré-candidato Júnior, pode ficar à vontade para você falar, expor o que você quiser. Não, Moruca, hoje eu fico feliz e assim, as pessoas, eu quero deixar até um recado para as pessoas falar assim, hoje na hora que eu estava vindo a pessoa falou assim, Juninho, você se acha ou você se identifica como uma pessoa humilde? Eu falei assim, eu não me acho, eu sou uma pessoa humilde, porque assim, é fácil você dizer que é o que não é. Quem te comprova que você é essa pessoa humilde? Isso foi até uma afronta, né? A pessoa... Porque hoje você anda de carro bom, você mora bem, mas eu falei, isso não é termômetro para dizer se a pessoa é humilde ou não. Às vezes a pessoa não tem nada e é arrogante. Eu quero dizer o seguinte, a humildade de Juninho Bastos, a minha humildade, não é uma coisa criada e não foi uma coisa que eu decidi ser. A minha humildade, a minha simplicidade, ela vem de berço. Como eu falei, você conheceu muito bem meu pai. Quem não conheceu Elcio Bastos, aqui a forma que Elcio Bastos fazia, um pequeno agricultor, comerciante, a minha mãe, então a humildade hoje está no meu sangue. E hoje eu quero dizer o seguinte, quem pode dizer quem é Juninho, se Juninho é humilde, se Juninho é uma boa pessoa, são as pessoas que trabalham comigo. Hoje eu gero em torno, em Itagi, diretamente e indiretamente, uma média de 60 empregos, né, em termos de clínica, farmácia, a construtora, zona rural. Então, assim, quando você é uma pessoa boa, então seus próprios funcionários vai dizer. Ou se não os próprios funcionários, mas com os funcionários que já trabalhou com você. Então, hoje eu desafio a qualquer funcionário meu falar do meu perfil, do meu comportamento, ser uma pessoa que honra com os compromissos, ser uma pessoa que trata as pessoas por iguais. Porque assim, hoje, Muruca, todo mundo é igual. E todo mundo precisa de todo mundo. Eu não estou aqui, mas meus funcionários estão trabalhando, né? Então, se não tivesse os meus funcionários, se não tivesse essas pessoas, Júnior hoje não seria nada. Então, a pessoa precisa de pessoa. Então, isso são um dos estímulos que eu tenho hoje para até estar entrando na política. É isso que eu me identifico. Ok, Júnior, para deixar aqui um boa tarde, pessoal, nossos ouvintes aqui da São José FM, do Giro de Notícia. Quero agradecer a Muruca por me convidar a fazer parte dessa entrevista. Eu gostaria de saber o seguinte, todo homem, ele tem seu propósito. E você é um empresário, recentemente você falou no podcast com o Marco Oliver, da sua empresa que está muito bem, obrigado. E eu gostaria de saber o que Júnior, quanto a empresário, ele pode oferecer quanto a prefeito. Hoje você está com a pré-candidatura, falando-se um nome a ser candidato. E o que Júnior pode somar como prefeito de Itagi? Olha, eu sempre venho falando o seguinte, a prefeitura, ela nada mais, nada menos do que a de uma grande empresa, né? Então, se eu consigo ser um empresário bem sucedido,
eu não vou dizer empresário, que é uma palavra muito forte. Eu vou dizer, igual meu pai falava, um comerciante, né? Muito bem sucedido, que consegue ter as visões, que administra suas coisas pessoais muito bem. Isso me dá um conforto e uma qualidade muito grande do que eu posso administrar uma prefeitura. Porque hoje, quantas secretarias não tem uma prefeitura? Vamos dizer assim, eu vou fazer um comparativo da prefeitura como se fosse uma empresa minha. Vamos dizer que é a empresa de engenharia. Hoje eu tenho uma empresa de engenharia, eu sou o proprietário. Vamos dizer que é o prefeito hoje, seria como se fosse o proprietário de uma empresa. Os secretários hoje são os meus encarregados. Então, Júnior está aqui, os encarregados estão trabalhando. Se Júnior é um bom profissional, se eu consigo dar qualidade de trabalho, qualidade de emprego, consigo honrar com meus compromissos com meus funcionários, eles trabalham todo em dias. Então, isso, o que é que acontece? Hoje eu vou fazer 10 anos de construtora. Né? Graças a Deus, quando eu coloquei a construtora, eu falei, eu vou competir com uma das melhores empresas de Salvador. E hoje a minha construtora é tida como uma das melhores empresas lá de Salvador. Então, isso me dá uma tranquilidade e poder de administrar. Porque o prefeito ele só precisa ser político só para ele angariar a questão de votos. Né? Mas o que ele precisa ser mais é um administrador. Porque não adianta, acontece você ver vários governos fracassados, é quando o prefeito ele se torna prefeito por ele ser político. Mas aí tem um fracasso porque ele não consegue ser administrador. Então, se eu consigo hoje administrar as minhas empresas, se eu consigo administrar a minha família, então isso me dá convicção, certeza que eu vou conseguir administrar uma prefeitura. Que não tem distinção. Lógico que a gente está falando de uma grandeza maior, né? A prefeitura é um porte maior. Mas quando eu vou contratar meus funcionários, eu quero funcionários qualificados. Então, se eu for contratar meus secretários qualificados, colocar cada um na sua área, para que consiga desenvolver, dar subsídio para que eles consigam desenvolver um trabalho bem feito, o sucesso é certo. Você, na sua empresa, você contrata pessoas técnicas. Haveria essa possibilidade de estar mantendo um grupo técnico, né, principalmente nas secretarias, Júnior Prefeito de Itagi? Com certeza. Itagi hoje é composto de várias pessoas qualificadas. No próprio governo você vê muitas pessoas qualificadas. É só você saber distribuir. Não adianta eu colocar uma pessoa formada na área de saúde para ir para uma secretaria de infraestrutura. Entendeu? Isso dá porque o pessoal de Itagi são pessoas muito inteligentes. Tem pessoas que têm mestrado, doutorado, pós-graduado. E até mesmo os que não têm muita capacidade técnica. A única coisa que você deve fazer é você saber relocar as pessoas. Entendeu? Então, hoje Itagi não precisa trazer ninguém de fora para poder atuar no seu quadro, porque a gente tem pessoas muito bem capacitadas. Ok. Para entregar aqui a palavra a Muruca, eu gostaria de saber uma questão. Como seria o psicológico de Júnior a trabalhar com a prefeitura na cidade, com um governo estadual totalmente contra, sem ajudar recurso, quanto o prefeito atual, Dr. Olival, trabalhou com um estado que não ajuda a gestão? Olha, se o estado não ajudar, não vai ser por falta de pedido, porque eu vou pedir. Eu vou lá, incansavelmente eu vou pedir. Eu preciso que ele coloque, se eu acredito que não vai acontecer, né? A gente não pode fazer uma suposição porque o governador começou agora seu mandato. Mas eu estarei lá pedindo, governador, vamos ver o que é que ele vai conseguir aqui para o nosso município. Até porque muitas águas vão rolar daqui, a próxima eleição dele é daqui a 4 anos ainda. Eu vou ter 2 anos de mandato com ele, caso, por da vontade de Deus, eu ser o prefeito. Ele não pode ajudar, mas eu vou pedir. E segundo, o município ele vem rodando, né? Poderia estar com mais recursos se o governo do estado tivesse dado, poderia. Mas a gente tem outros meios também de capacitar, né? A gente tem a agricultura, a gente tem questão de pequenas fábricas que a gente pode estar vendo e desenvolvendo para a própria cidade. Eu mesmo tenho um projeto meu, que eu quero montar uma pequena fábrica aqui em Itagi, é um projeto meu, entendeu?
Então, da mesma forma que eu tenho essa vontade, eu tenho um grau de amizade muito grande em Salvador, não só em Salvador, como em vários lugares, que eu tenho muitos pequenos empresários aí que podem estar investindo na cidade. E a gente tem que fazer com que a cidade não fique dependendo só do emprego político. A gente tem que fazer com que a cidade ela gere seu próprio emprego. O Júnior está preparado para o desafio ser candidato a prefeito de Itagi? Sim. Cada dia que passa a gente vai se preparando mais. E quando minhas orações sempre foi o seguinte: Senhor, me dê sabedoria, humildade e simplicidade. Quando você pede sabedoria e você entrega seus projetos na mão de Deus, as coisas acontecem sem você imaginar. Da mesma forma, a preparação. Se eu te falar que hoje, em um ano para cá, politicamente eu amadureci, muito amadureci. Eu estou na política, Muruca, desde criança. Meu avô, João Maciel, foi vereador por vários mandatos. Eu era muito menino, mas eu acompanhava. Minha mãe sempre esteve na política. Meu pai sempre esteve na política. Minha mãe foi candidata a vice-prefeita. Então, você querendo ou não, você vive. E eu sempre gostei da política. Pode observar, nunca tive cargos em prefeitura, nunca tive empregos em prefeitura, mas eu sempre estava na política. Porque a política é onde você pode enxergar a oportunidade de poder ajudar o povo. Então, essa preparação, cada dia que passa, você vai sendo mais preparado. E outra coisa, eu vou fazer quero fazer um tipo de gestão do povo. Ouvir. Muruca, o que é que você tem para falar? O plano de governo que a gente precisa apresentar que vai ser feito, não vai ser o plano de governo de Júnior. Vai ser o plano de governo da cidade. As pessoas que estão me apoiando, o que é que você acha? O que é que você acha que precisa mudar? O que é que pode dar continuidade no que já está dando certo? Então, a preparação, além de ser uma pessoa madura, eu sou jovem, tenho 35 anos, mas eu tenho experiência. Trabalho desde os 12. Como eu falei no podcast, já vendi óleo queimado, já vendi abóbora, já vendi fogos, já tive distribuidora de bebidas, desde jovem. Então, sempre tive incentivo. E cada dia que passa, você vai sendo preparado. Com Deus na frente, Muruca, as portas se abrem. Quando você não tem vaidade, quando você não tem ambição, tudo dá certo, certo? E aí eu quero sempre dizer o seguinte: quando você tem seus objetivos, e seus objetivos, primeiramente você coloca Deus na frente, tudo começa a abrir as portas. Eu falo da minha vida pessoal e até mesmo da questão política. Quando eu falei, Senhor, eu vou entregar nas tuas mãos, tu vai começar a sinalizar. Lógico que Deus não toma partido de política. E se eu te disser assim, foi Deus que disse que é para eu ser político. Não, negativo. Mas Deus ele começa a sinalizar e começa a abrir portas. E tem várias portas que estão sendo, não é abertas, as portas estão sendo arreganhadas para Juninho. Então isso eu me sinto o quê? Felizardo. E Deus sonda o coração das pessoas. Deus sabe o que é que tem no meu coração, o que é que eu tenho para oferecer e o porquê eu quero entrar nessa enseada de ser político. Ô Júnior, qual é a relação sua com todos os vereadores, na Câmara de Vereadores? Olha, eu posso dizer que eu tenho uma boa relação com todos os vereadores. São 9 vereadores? 9. Eu tenho uma relação boa com todos os 9 vereadores. Tem vereadores que foi oposto politicamente comigo? Tem, mas eu nunca tive indisposição, porque eu sempre soube respeitar o lado de cada um. Se não tivesse lado, como é que seria? E a democracia vai para onde? Quando você tem um respeito pela pessoa, se você quiser dizer alguma coisa politicamente, você fala politicamente, mas você não parte para agressão pessoal. Então isso eu tenho uma abertura não só com todos os vereadores, como toda a população. Hoje Juninho não tem inimizade em Itagi, Muruca, com ninguém. Ninguém pode dizer assim, eu sou inimigo de Júnior, eu não gosto de Júnior, não. Então tem uma abertura todos os vereadores hoje da Câmara. Já que eu perguntei a respeito como é o ciclo de amizade, como é a situação de Juninho com todos os vereadores, eu perguntar agora a respeito dos outros pré-candidatos ligados ao grupo do prefeito. Porque às vezes eu sou um pré-candidato, o Zé é um pré-candidato, o Ricardo é um pré-candidato, e fica aquela briga, dentro do grupo, um fica falando isso e outro do outro, colocando defeito que não tem. Como é a relação de Júnior com os outros pré-candidatos ligados ao prefeito?
Olha, minha relação é boa. Daqui para lá nunca vai ter nada de atrito. É aquilo que eu falei. Amanhã pode estar todo mundo no mesmo palanque. Então você nunca vai ver Júnior falando mal de A, de B ou de C. E aconselho, né, aos outros candidatos que também entrem por essa mesma trajetória. Tem outros pré-candidatos que não são do nosso grupo que fez um comentário pequeno em um vídeo que eu fiz. Aí eu encontrei com ele e falei assim, olha, o momento agora não é de desconstrução, não. O momento agora é de construir. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Amanhã a gente pode estar dividindo o mesmo palanque. Então hoje eu tenho um relacionamento bom com todos. Até porque é o seguinte, por que não teria? Né? Como é que você vai ter uma indigestão dentro do seu próprio grupo? Que foi um grupo que lutou todo mundo para eleger Dr. Olival. Então eu não vejo sentido de eu ter uma indisposição com ninguém. Entendeu? Me fala uma coisa que quero saber nesse exato momento. É que a gente tá batendo papo. Aqui não é entrevista, a gente bate papo aqui com a comunidade, mostrando, né, a situação, falando desses encontros, né? Inclusive no sábado estava lá muitos pré-candidatos ligados ao prefeito, todo mundo junto, todo mundo unido. Isso é bonito. Exatamente, todo mundo junto, todo mundo bonito, confraternizando, dando risada. Eu mesmo estava lá. Fui para a inauguração, da inauguração fui num